Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais uma devocional e eu espero que essa palavra possa trazer alívio, desafio para o seu coração durante esta semana. E o tema que nós vamos compartilhar nessa semana é liberdade. Para isso, eu quero ler um trecho das Sagradas Escrituras que está lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E o versículo 13 diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Essa é uma carta muito interessante. O apóstolo Paulo é o escritor dela e também é o escritor de outras cartas no Novo Testamento. É o maior escritor de todo o Novo Testamento. Mas o que me chama muito a atenção é que essa carta é uma carta de exortação, desde o início até o seu fim. O apóstolo Paulo percebe que essa comunidade recém-convertida, de pessoas que estão agora vivendo uma nova experiência com Cristo, precisam abrir mão, literalmente, de todas as práticas, hábitos, conceitos que eles tinham antes de ter uma vida com Cristo, já que Cristo agora é o Senhor da vida deles, já que Cristo agora os salvou, já que Cristo agora os resgatou das trevas para a maravilhosa luz, eles não podem mais ter posturas, atitudes e nem conceitos daquela vida anterior. Somente agora aquilo que Jesus tem para a vida deles. Porém, essa comunidade tem algumas dificuldades e por causa disso, esses membros dessa comunidade têm tido algumas atitudes que não são condescendentes com a nova vida que eles estão tendo em Cristo. Então é necessário que Paulo escreva essa carta, uma carta de exortação, de direcionamento. E me chama muita atenção o capítulo 5, porque aqui ele está falando da liberdade que Cristo propõe para a nossa vida, que ele proporciona na nossa vida. A Bíblia diz que antes nós éramos escravos do pecado, que antes nós estávamos presos na nossa natureza de pecado, mas agora Cristo nos liberta de tudo isso para que a gente possa estar preso somente a Ele, viver para Ele, dependendo dEle, seguindo as orientações que Ele tem para a nossa vida. Você está entendendo? E aí eu pensando, e hoje eu estava aqui refletindo para compartilhar essa devocional, de que muitos de nós, muitas vezes, já entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós já o professamos como o Senhor da nossa vida. Muitos de nós frequentamos uma igreja, ouvimos uma palavra ali toda semana, conhecemos a Bíblia, temos o hábito, muitas vezes, da leitura da palavra, mas nós, muitas vezes, não celebramos de uma forma plena, de uma forma completa, aquilo que Cristo é para a nossa vida, aquilo que essa obra salvadora, aquilo que essa obra redentora proporciona na nossa vida. E aqui Paulo é muito claro quando ele diz assim: gente, Jesus chamou vocês para uma nova vida de liberdade. Antes vocês estavam presos a uma série de circunstâncias, mas agora vivam essa liberdade. Não façam dos hábitos, das atitudes de vocês e nem dos conceitos que vocês têm oportunidades para vocês voltarem a ser escravos, a serem prisioneiros, porque Cristo quer que vocês tenham uma vida de liberdade. Eu estava pensando aqui que tem muita gente hoje que, embora tenha esse contexto que eu acabei de dizer, de estar numa igreja, de ouvir a palavra, de ter uma relação com Deus, vive como escravo, vive como uma pessoa presa, uma pessoa amarrada, uma pessoa contida
por uma série de circunstâncias que a fazem não desfrutar dessa vida plena que Jesus Cristo tem para elas. Muitas pessoas, ao invés de celebrar essa vitória e essa liberdade em Cristo, hoje amargam muitas prisões, muitas algemas na sua vida. E ele também é muito claro no versículo 13, quando ele diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A nossa própria carne, a nossa própria natureza. O que ele está querendo dizer assim: não cedam aos seus desejos e às suas paixões, para que esses desejos e paixões que são contaminados pelo pecado não levem vocês a ter uma atitude de escravos, de prisioneiros. Quando alguém nos traz uma palavra que de repente a gente não entende bem, que a gente não sabe assimilar naquele momento, não sabe discernir, o que nós fazemos? Nós muitas vezes pegamos aquilo como uma afronta, pegamos aquilo como uma grande ofensa, pegamos aquilo como algo que vai nos fazer mal e logo já ficamos prisioneiros do ressentimento, da amargura, daquela coisa ruim, presas a uma palavra. Quantas coisas acontecem na nossa vida quando a gente achava que ia ser uma coisa boa e de repente a circunstância muda e ela se torna uma circunstância difícil. E aí a gente fica decepcionado e ficamos ali presos ao sentimento de decepção. Quantas vezes, em muitas ocasiões, pessoas e circunstâncias vêm sobre nós e nós muitas vezes não sabendo lidar com isso, não colocando isso da forma correta diante de Deus, trazemos isso para a nossa carne, para a nossa vida, nos vitimamos, nos ressentimos e nos aprisionamos. Confesso para você que esse é um grande desafio para mim, não me aprisionar naquilo que os outros falam a meu respeito ou dizem para mim, não me aprisionar nas circunstâncias, ainda que elas não estejam bem. Eu devo viver como um livre, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. E o poder da salvação de Cristo na minha vida é para que eu possa exatamente saber lidar com essas circunstâncias, que eu possa aprender a lidar com as pessoas sem ficar prisioneiro delas. Você está ouvindo essa palavra? E quem sabe, de alguma forma, hoje você está prisioneiro de alguém, de uma circunstância, de uma palavra. Mas o meu desafio para você nessa semana é que você entenda que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você não pode viver como um escravo, como uma escrava, de sentimentos que te aprisionam, que te prendem, que te delimitam num quadrado muito apertado e escuro. Jesus quer que você viva a vida abundante que Ele tem para você. Jesus quer que você celebre o poder da salvação libertadora dele na sua vida. Jesus não quer que você esteja sequestrado nas suas emoções por sentimentos e pessoas que te feriram. Querido, viva como livre. Mas também o que nos aprisiona são os hábitos. Às vezes, nessa pseudo-ideia de liberdade, nós muitas vezes nutrimos alguns hábitos, desenvolvemos alguns hábitos, algumas posturas que nos aprisionam. Por exemplo, ao invés de você poder falar a verdade de uma forma transparente, clara, objetiva, você conta uma meia-verdade, que na verdade é uma mentira. E aí, para sustentar aquela mentira, você precisa ficar inventando outra e distorcendo cada vez mais a verdade. Semana passada eu conversava com alguém e eu estava dizendo exatamente isso para ela. A gente detecta a verdade na objetividade. A verdade sempre é objetiva. A verdade sempre é transparente e simples. A verdade não precisa ser rebuscada, não precisa ser floreada. E às vezes a gente, por causa de uma mentira, a gente tem que ficar rebuscando, floreando, inventando. Querido, cuidado com o hábito da mentira. Cuidado com o hábito que você tem muitas vezes de alguma coisa que faz mal para a tua saúde, um vício, uma dependência.
Aquele primeiro dia que você entrou nisso, ninguém te obrigou, você não estava preso, mas a partir do momento que você conviveu com aquilo, aquilo se tornou parte da sua vida e hoje você vive como um prisioneiro. Eu não sei em que área da sua vida você está aprisionado ou aprisionada. O que eu sei é que o Senhor tem a liberdade para você. Eu gosto muito da palavra do Evangelho de João e a palavra do próprio Cristo, que ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, Jesus é este que nos proporciona esta liberdade para que a gente possa vivê-la no nosso dia a dia. Não comece essa semana aprisionado aos seus sentimentos, às suas vitimizações, às suas dores, à palavra de alguém, a uma circunstância, a um mau hábito. Comece essa semana decidido e decidida que você viverá como livre. Não vai ser uma palavra de alguém que pode me ferir, seja em casa, no casamento, seja no meu trabalho, seja em qualquer circunstância. Eu não vou me aprisionar. Querido, você tem liberdade para não se ressentir. Você tem liberdade para não reagir. Você tem liberdade em Cristo para suportar o golpe e saber: Senhor, eu entrego isso nos teus pés. Eu coloco isso diante das tuas mãos. Se tem uma coisa que nós não devemos nos apegar a estas coisas, nós não sabemos lidar com elas e elas adoecem o nosso coração. Por isso, nessa semana, o desafio é liberdade. Liberdade no coração, liberdade na mente, liberdade nos lábios, liberdade para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Você vai ver como vai ser diferente. A comida que você come terá outro sabor. A cama que você dorme terá um outro tipo de conforto. Tudo vai ser diferente na sua vida se você entender que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E ele diz mais: permanecei, pois, firme, seja firme, convicto, forte, para que você não se submeta de novo a alguns pesos que te escravizam. Hoje é dia de lançar sobre ele a nossa ansiedade, hoje é dia de lançar sobre ele o nosso fardo, para que a gente possa viver como livres. Você foi chamado por Cristo para viver a liberdade que ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. E eu quero agora fazer uma breve oração com você. E se você quiser, por favor, ore comigo, feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela tua palavra, que ela possa alcançar este coração nesta semana e que este teu filho e esta tua filha possam celebrar a liberdade plena que Cristo nos dá acima de pessoas, de circunstâncias e de sentimentos e hábitos. Cuida deste teu filho, cuida desta tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Quero agradecer